Olá, queridos, a paz do Senhor. Aqui é o pastor Wellington e eu gostaria de, nessa manhã, meditar com você alguns minutos em um texto da palavra do Senhor que o Senhor tem colocado em nosso coração neste dia. O texto está no livro do profeta Isaías, capítulo de número 6, e nos diz assim, no versículo 1 apenas: No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi também o Senhor assentado sobre um trono, alto e exaltado, e a orla do seu manto encheu o templo. Isaías nos traz uma linda revelação nesta manhã. Dentro deste texto, Isaías, ele vai nos mostrar que é possível nós encontrarmos valores, grandes valores, em momentos difíceis. O texto vai nos dizer, no ano em que o rei Uzias morreu, Isaías nos traz uma linda revelação. Ele vai nos dizer, no ano em que o rei Uzias morreu, um ano de luto, um ano de tristeza, um ano de dor, um ano de lágrimas, eu vi o Senhor. Sabe o que é interessante de observar neste texto? É que Uzias foi um grande rei, um rei que reinou durante 52 anos aproximadamente, estabeleceu um reinado invejável nos seus dias. Porém, os seus últimos dias não foram bons, foram dias ruins. Uzias morreu fora do trono, com a lepra. E o texto Isaías vai dizer, no ano em que o rei Uzias morreu, o ano em que tinha tudo para ser um ano de luta, um ano de luto, um ano de tristeza, um ano de lágrimas, um ano de dor, Isaías, ele diz, eu vi também o Senhor. Quando nós observamos a expressão do profeta, dizendo, na minha tradução, que é a Bíblia King James, eu vi também o Senhor. Ele está dizendo que apesar da dor, apesar da tristeza, apesar do momento em que ele estava passando, ele conseguia ver o Senhor. Isaías nos indica a direção em que temos que olhar em momentos como este, em que ele estava vivendo. Momento de perda. Oh, irmãos, a nossa geração, que infelizmente é uma geração imediatista, triunfalista, você falar de perda é algo que não está associado com a nossa mente. Nós não estamos acostumados a falar de perdas. Porém, são em momentos como este, de perda, que nós encontramos grandes valores. Que nós voltamos a fazer coisas que há muito tempo não fazíamos. O texto me faz lembrar da parábola de Lucas 15, a dracma, a mulher que perdeu a sua dracma. O texto vai dizer que ela possuía 10 dracmas, ela perdeu uma. E a preocupação com aquilo que ela perdeu foi tão grande que fez com que ela fizesse algo que há muito tempo não fazia. O texto vai dizer que ela fez duas coisas. Ela acendeu a candeia e ela varreu a casa. Quando ela faz essas duas coisas, ela encontra o que ela havia perdido e que para ela era de grande valor. E o texto vai nos mostrar que trouxe grande alegria ao seu coração. Isaías, ele está dizendo, em momentos de perdas, nós encontramos valores que havíamos perdido. Isaías está nos dizendo, nos indicando
a direção que devemos olhar em momentos de perda. Ele diz, eu vi o Senhor. Para olharmos, para enxergarmos o Senhor, só há uma direção para olhar. Para cima, para o céu. Então deixa eu profetizar sobre a sua vida nesta manhã. No momento de perda, no momento de luta, no momento de lágrima, um momento de choro, talvez seja esse o momento que você esteja vivendo. Eu quero profetizar sobre a sua vida, não olhe na horizontal, porque se você olhar na horizontal, você não vai ter esperança. Você olhar na horizontal, você vai encontrar pessoas que talvez estejam passando por um momento pior do que o seu. Isaías nos indica a direção, em momentos de dor, em momentos de luto, de tristeza, de lágrimas. Não olhe na horizontal, olhe na vertical. Eu vi o Senhor. O salmista, ele vai nos dizer, elevo os meus olhos para o monte. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e também a terra. O teu socorro virá do Senhor. Olhe na direção certa. O problema é que em momentos de crise, em momentos de dor, nós olhamos na direção errada. E quando olhamos na direção errada, não recebemos o socorro, ou quando olhamos na direção errada, nos desesperamos com a situação. E não é isso que Isaías está nos ensinando. Ele está dizendo, eu vi o Senhor. Ora, o que dizemos de Estevão, que estava num momento terrível de sua vida, ele não estava lamentando a morte de alguém, ele não estava lamentando a perda de um ente querido, mas ele estava vivendo o momento de sua própria morte, sendo apedrejado por sua fidelidade ao Senhor, sendo o primeiro mártir da igreja do primeiro século, da igreja primitiva, mas ele nos indica a direção em que devemos olhar. Ele estava sendo apedrejado, ele estava à beira da morte, eram seus últimos momentos, os seus últimos segundos de vida. E a Bíblia diz, no livro de Atos dos Apóstolos, que ele olha para o céu. E quando ele olha para o céu, ele vê o Senhor Jesus. Olhe para o céu. Olhe para cima. Olhe para a direção certa. Não olhe na horizontal, olhe na vertical, que você vai encontrar o que você precisa em momentos de grande aflição. Mas o texto segue e Isaías continua dizendo, eu vi também o Senhor assentado sobre um trono, alto e exaltado. Isaías vai dizer, eu vi o Senhor assentado no trono. O Senhor assentado no trono nos indica comando, nos indica reinado, nos indica controle. Isaías está nos ensinando algo aqui. Isaías está nos dizendo que nos momentos de dor, de lágrima, de choro, de perda, se nós olharmos na direção certa, nós vamos ver o Senhor exatamente aonde Ele está, no trono, nos indicando que ainda que a situação seja de dor, seja de perda, seja de lágrima, seja difícil, o momento que você está passando, ainda que ele seja difícil, Isaías está nos dizendo, o Senhor está no controle de toda e qualquer situação. Ele está sentado no trono, Ele está no controle. Descanse. Se você olhar na direção certa, você vai ver o Senhor assentado no trono. Você vai entender que Deus está no controle de toda e qualquer situação. E isso nos tranquiliza. Isso nos traz paz. Isso nos faz descansar. Porque se nós entendemos que Deus está no controle, então nós sabemos que em breve a história vai mudar. Jó, no ápice de sua dor, no ápice de sua tormenta, no ápice de sua angústia, quando todos já o haviam abandonado, Jó
olha na direção certa. E ele vai nos dizer no capítulo 19 e o versículo 25 do livro que leva o seu nome: eu sei que o meu Redentor vive, e por fim, ele se levantará sobre a terra. Jó está nos dizendo: eu sei que o momento que eu estou vivendo é doloroso, é difícil, mas eu sei que o meu Senhor, o meu Redentor, ele está no controle. E no momento exato, ele vai se levantar. Ele vai mudar a minha história. Eu quero profetizar sobre a sua vida nesta manhã. Deus vai se levantar e mudar a sua história no momento exato. Eu sei que o meu Redentor vive. Jó tinha essa certeza. Qual é a certeza que paira em seu coração? Neste momento que nós estamos vivendo, de pandemia no mundo, onde muitas pessoas estão aterrorizadas, nós precisamos entender algo, queridos. Que Deus está assentado no trono, que Ele vive, que Ele tem o controle, Ele tem o domínio de toda e qualquer situação. E essa palavra não é só para este momento, ela é atemporal, é para antes da crise, é para o momento da crise que nós estamos vivendo, mas também é para depois dela. Porque quando eu entendo que Deus está no controle, eu descanso. Porque eu sei que Ele está trabalhando em meu favor, em seu favor. Mas Isaías segue e eu concluo. Ele diz: o Senhor, eu vi também o Senhor assentado sobre um trono alto e exaltado, e a orla do seu manto encheu o templo. Algumas traduções vai dizer: e o seu séquito enchia o templo. O que Isaías está nos dizendo é que o manto, a orla do manto do Senhor, encheu o templo. Isaías está olhando para o céu. Isaías está tendo uma visão celestial. Isaías está tendo a visão do trono do Senhor. E ele nos traz uma revelação maravilhosa para nós concluirmos a nossa meditação nesta manhã. Isaías diz assim: a orla de seu manto encheu o templo. O que nós aprendemos? A orla do manto de um rei, cada vitória que ele conquistava, era colocada na orla de seu manto uma rosa, uma flor, indicando uma vitória. O que quer dizer que quanto maior era a orla do manto de um rei, mais conquistas este rei havia tido, mais vitórias este rei havia conquistado. O que Isaías está nos dizendo é que do céu, aonde ele vê o Senhor, a orla do manto do Senhor enchia o templo. Isaías está olhando para o céu e ele está vendo a orla do manto do Senhor descendo, descendo, descendo e enchendo todo o templo. O que Isaías está nos dizendo é que o Deus cujo qual nós servimos é um Deus que nunca conheceu a derrota, é o Deus que venceu toda e qualquer batalha, é o Deus da guerra. Eu quero profetizar sobre a sua vida nesta manhã, mais uma vez. O Deus que você serve, o Deus que eu sirvo, o Deus que nós servimos, é o Deus da guerra, é o Deus da batalha, é o Deus que jamais perdeu uma só batalha. Ou seja, você serve a um Deus que não vai te deixar na mão. Você serve a um Deus que vai agir em teu favor. E a vitória que você tanto espera, ela virá. E o nome do Senhor será glorificado. Que Deus te abençoe. Que Deus te dê paz
em meio às tormentas da vida. Que Deus, através do seu Santo Espírito, te oriente e te faça olhar na direção certa, para que o nome dele em tudo seja glorificado. Deus te abençoe em nome de Jesus. Fique com esta palavra, medite nela, deixe que o Espírito de Deus trabalhe em sua vida e te leve a viver uma vida segura em Deus, em paz no Senhor. Esta é a paz que Paulo diz que excede todo o entendimento. Quando entendemos isso que Isaías diz, descansamos no Senhor. Deus te abençoe em nome de Jesus.